Meus amigos, temos duas notícias muito importantes para comentar nesse vídeo. Uma delas se refere a mais uma derrota que o Lula sofreu no Congresso Nacional e a outra está relacionada ao STF e das possibilidades de impeachment, tanto do presidente da República quanto de ministros da Suprema Corte. Então, desde já, deixe o seu like no vídeo, não custa nada e ajuda muito no engajamento e compartilhe ele em todos os grupos que vocês participam, tá certo? Bom, começando aqui pela derrota que o Lula sofreu no Congresso Nacional. Nós sabemos que eles querem realmente quebrar a economia. Eles são signatários da política do quanto pior, melhor, né? Então, quanto mais empresas estatais, quanto mais poder eles têm nas mãos, quanto menos liberdades o povo tem, melhor. Essa é a política da esquerda em todo lugar do mundo. Aqui no Brasil não é diferente, né? Então, veja, nós sabemos que eles querem tirar a autonomia do Banco Central. E também, claro, quanto mais empresas públicas tiver, melhor. Com o presidente Bolsonaro, lá atrás, ele conseguiu a independência do Banco Central e conseguiu também privatizar várias empresas públicas, tá? Só que o Lula, ele tá tentando reverter essa situação, mas ele teve ali um recado muito duro vindo do Congresso Nacional. Para quem achava que ele ia ter o Congresso nas mãos, muito pelo contrário, viu, meus amigos? Ele vai ter muita dificuldade se quiser aprovar qualquer medida. Bom, para o bem do Brasil, né? Então veja, deu ruim. Lira avisa a Lula que restatização da Eletrobras não passaria na Câmara. Chance zero, tá? E só para quem tá por fora do assunto é o seguinte, tá? Por que é ruim nós termos empresas públicas? Bom, é aquele discurso que a esquerda vive espalhando, né? Não, porque a gente tem que ter empresa pública porque é do povo brasileiro, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, né? Aquela historinha para boi dormir, porque é só história mesmo, tá, pessoal? O que acontece? Se você tem uma empresa pública e ela dá prejuízo, isso vai sair do seu bolso. Tá? É do bolso do contribuinte que sai o valor para custear o rombo que a empresa pública teve. Agora, se ela dá lucro, você não recebe nada por isso. É assim que funciona. Então, a gente tem que fazer o possível para tirar das costas do contribuinte esse peso. Tá? Quanto menos empresas públicas, melhor. Com exceção de algumas, que são empresas estratégicas, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública que é estratégica. Né? Agora, se a gente puder privatizar o máximo, melhor para a população. E o Lula está tentando restatizar a Eletrobras. Só que ele recebeu aí um singelo não. Não vai rolar, tá, Lula? Então veja, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já fez chegar à cúpula do governo Lula que duas medidas da área econômica têm chance zero de aprovação pelos deputados. As reversões da independência do Banco Central e a privatização da Eletrobras. São excelentes notícias, meus amigos. Ao mesmo tempo em que se comprometeu com a tramitação do novo marco fiscal, Lira alertou ao Palácio do Planalto sobre a indisposição da Câmara em discutir esses dois assuntos, segundo seus interlocutores. A diretoria do Banco Central, em especial seu presidente Roberto Campos Neto, estão sob críticas do PT diante da manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. Lula já chegou a colocar em xeque a independência da autoridade monetária, deixando em aberto a possibilidade de rever o modelo quando terminar o mandato de Campos Neto. No caso da Eletrobras, em entrevista ao Portal 247 na semana passada, Lula tratou a privatização da Eletrobras como crime de lesa pátria. Afirmou o seguinte: não vai ficar por isso. É brincadeira um negócio desse, né? Crime de lesa pátria. Você tirar das costas do contribuinte uma empresa pública e colocar no setor privado. Esse cidadão só fala besteira mesmo, né? Bom, mas quanto ao Roberto Campos Neto, pode ficar tranquilo, porque ele vai ficar no cargo até 2025. Então, até lá, a gente tem um tempo para respirar. Quando estiver próximo ali do fim do mandato dele, a gente se preocupa com isso. Quem sabe até lá o Lula não tenha caído, né? Para o bem do Brasil, se Deus quiser. Agora, a outra notícia que eu tenho para trazer para vocês, meus amigos, é um pouco preocupante. Ela se refere, como eu falei, a ministros do STF e também das possibilidades de impeachment, tanto do presidente quanto de ministros da Suprema Corte, tá? Então, a lei de impeachment, ela está sendo revista e está sendo proposta justamente por Rodrigo Pacheco e o ministro do STF. Não vem coisa boa por aí, meus amigos. Vejam só. Projeto de Pacheco esvazia Lira e blinda o STF de impeachment. Então, o que já é difícil de acontecer, um impeachment de ministro do STF, e nunca aconteceu na história do Brasil, pode ficar ainda mais difícil, tá?
Então veja, o projeto do presidente do Senado, desfigurando a lei do impeachment, objetiva anular a prerrogativa constitucional do presidente da Câmara de decidir sobre a abertura do processo. O protagonismo de Arthur Lira consome Rodrigo Pacheco de inveja. Para fazer o serviço, o senador acionou o ministro Ricardo Lewandowski de alegadas ligações com o PT. Não deu outra. O projeto facilita o afastamento de presidentes e torna mais difícil empichar ministros do Supremo Tribunal Federal. Como se já não fosse difícil, né? Praticamente impossível. Bom, o projeto de Pacheco/Lewandowski prevê recurso ao plenário de decisão do presidente da Câmara que poderia ser revertida por maioria simples. E ativismo autorizado, né? Dependendo da plateia, o ativismo de ministros do STF, manifestando-se politicamente sobre temas a serem julgados, passaria a ser permitido. Bom, em nenhum lugar do mundo a manifestação política de ministros ou de juízes é permitida, apenas no Brasil. E agora eles querem apenas deixar isso exposto, né? Deixar ali na lei, porque na prática já vem acontecendo. Na prática a gente já vê ministros aí se posicionando politicamente. Ou tô errado? É impressão minha? Não sei, pode ser, né? Coloca aí nos comentários. De qualquer maneira, meus amigos, o que acontece? Para resumir aqui para vocês, tá? Eu sei que é difícil entender essa treta entre o Lira e o Pacheco. Bom, nós temos ali uma hierarquia do poder no Brasil, tá? Então, primeiro é o presidente da República. Caso ele seja afastado, ele saia do cargo definitivamente, quem assume é o vice. Caso o vice também saia, quem assume é o presidente da Câmara, não o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, tá? Isso acontece se for de maneira transitória. Então, por exemplo, sei lá, se o presidente viajar e o vice também, quem é que vai assumir? É o presidente do Senado, como aconteceu no passado, né? O Pacheco já assumiu a presidência do Brasil. Bom, só que se o presidente é afastado definitivamente, o vice também, quem assume é o presidente da Câmara. Por quê? Porque entende-se que a Câmara dos Deputados, os deputados, eles têm maior representatividade. Afinal de contas, são 513, tá? O deputado, ele é eleito ali às vezes por uma cidade, por uma região, né? Tirando alguns exemplos aí, como por exemplo o Nicolas, a Zambelli, o próprio Eduardo Bolsonaro, que recebem votos de várias esferas da sociedade, a maioria dos deputados, eles são eleitos ali por uma região, pela sua cidade, né? Então eles têm maior representatividade perante o público, perante o povo, enquanto os senadores, via de regra, eles representam os estados, né? São 3 por estado, no total de 81. Já os deputados são 513, então eles têm maior representatividade. Por isso que o presidente da Câmara dos Deputados é que sucede à presidência da República, tá? E é também da atribuição do presidente da Câmara pautar ou não impeachment do presidente da República, justamente por ter essa maior representatividade. E parece que isso está causando ali uns ciúmes, digamos assim, em Rodrigo Pacheco, porque o presidente da Câmara, em várias situações, acaba tendo mais protagonismo do que o presidente do Congresso, que é também presidente do Senado Federal. Então, por isso, essas mudanças estão sendo propostas aí por Rodrigo Pacheco. E veja que coisa absurda. Digamos que hoje o Lira paute um impeachment, que já tem aí, acho que 5 ou 6 pedidos de impeachment do Lula, né? Digamos que o Lira ele paute o impeachment de Lula. E aí passe no Congresso Nacional, né? Passe ali na Câmara dos Deputados. Bom, segundo a proposta aqui de Pacheco/Lewandowski, essa decisão poderia ser revista, caso esse projeto aqui seja aprovado, claro, né? Seria revista pelo plenário do STF. Dá para acreditar? Isso aqui é um golpe contra o Brasil. Isso aqui é novamente, de certa forma, claro, sequestrar a democracia do Brasil, tirar poder da população. Porque, veja, a democracia representativa que vigora no Brasil, né, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, é isso que diz esse livrinho aqui, a nossa Constituição, né? Baseia-se nisso. Nós votamos e elegemos os nossos representantes para ir lá e exercerem o poder por nós. Essa medida aqui vai tirar o poder da população. Então, compartilha esse vídeo. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, precisam saber do que está acontecendo. E principalmente que projetos como esse aqui não podem avançar da maneira que estão, tá? Então compartilhe muito o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí, pessoal, isso é muito importante, tá? E não custa nada. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.